A participação feminina no mercado de trabalho cresce no Brasil, com aumento aí de 11% e avanço significativo entre mulheres negras e pardas. Apesar disso, a desigualdade salarial persiste. Mulheres ainda recebem, em média, mais de 21% a menos do que os homens. A gente fala sobre esse assunto, sobre esse desequilíbrio, os caminhos também para reduzir a diferença salarial, se existem, com a mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho, especialista em carreiras, a Cíndia Bressan, que está na linha conosco. Cíndia, seja bem-vinda ao Band News Goiás, segunda edição. Boa tarde para você. Muito boa tarde a vocês que estão aí, muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A gente tem aqui duas notícias, né, Cíndia? Primeiro, a gente tem esse aumento, né, da participação feminina no mercado de trabalho, 11%. E, ao mesmo tempo, a gente tem esses dados também mostrando que a desigualdade salarial ela persiste, né? Mulheres ainda recebem, em média, aí, mais de 21% a menos que os homens. Como é que você avalia esse cenário, essa positividade, e, ao mesmo tempo, esse problema que a gente ainda precisa enfrentar, né? Olha, é um grande desafio que a sociedade, de uma forma geral, e aí depois eu vou dizer um dado que não é só do Brasil, vamos dizer assim, vem buscando enfrentar a cada ano que passa. Então, assim, por um lado, a gente fica feliz de pensar que subimos 11%, especialmente em alguns grupos específicos que também precisam do nosso cuidado, dentro de inclusão e diversidade e equidade, que a gente fala muito em organizações isso hoje. Por outro lado, permanece um teto de vidro, permanece uma diferença. Inclusive, esses dados foram puxados de um programa do governo que foi instituído justamente para ter esse olhar. Será que pagamos diferentes para homens e mulheres? Então, o governo instituiu isso em empresas acima de 100 funcionários, pela RAIS há algum tempo, e as empresas têm que demonstrar isso, inclusive para que a gente possa ter dados com maior nível de acurácia e poder criar políticas efetivadas em planos de ação para reduzir isso. Só para você ter uma ideia, esse foi o tema aonde a Cláudia Goldin, em 2023, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foi a primeira vez que uma mulher ganhou um Prêmio Nobel de Economia sozinha. E ela já estava estudando isso no mundo há muitas décadas. Por que existe essa desigualdade, né, entre salários de homens e mulheres? E aí eu te pergunto, Cíndia, porque pra muita gente parece, mas isso aí é porque tem mais responsabilidade, tem esse pensamento misógino, e aí eu queria que você trouxesse pra gente essa reflexão. Vou pegar até como exemplo, aqui na bancada estamos eu e Ronilmo Pinheiro, duas pessoas, dois profissionais, jornalistas formados, que ocupam o mesmo cargo, de apresentador de radiojornalismo. Por que que então um homem teria que receber mais que uma mulher? Porque tem essa Olha, reflexão e tem essa Alexandre. dúvida, né? Alexandre, que ótima reflexão, obrigada. É isso mesmo, não teria que. É justamente como você falou, isso é um preconceito, aí vem um preconceito que a gente pode chamar até estrutural de uma sociedade, né, que foi instaurada, vamos dizer assim, sobre bases mais masculinas ou machistas, como as pessoas costumam dizer, aonde a gente tem que mudar, não tem que continuar. Porque como você mesmo trouxe, se tem nesta bancada dois profissionais, independente, né, da questão de sexo, vamos colocar assim, que estudaram, que são capazes, que têm as mesmas responsabilidades, que entregam os mesmos resultados, não e que ocupam, né? Se a gente for pensar também atividades semelhantes enquanto descrições de cargo, é até ilegal a gente pagar diferente. Para cargos, para pessoas que ocupam os mesmos cargos, com mesmas responsabilidades, atividades e entregas, nós temos que pagar o mesmo salário. A gente pode, isso é independente, né? De sexo, a gente pode pagar diferente alguma premiação, alguma bonificação baseada em mérito, que é a famosa meritocracia, mas não jamais por algum outro critério que não seja esse. Queria, inclusive, registrar a participação da Elisa. Ela fala assim: os caminhos para reduzir a desigualdade, não, para acabar com a desigualdade salarial, porque a gente acabou falando aqui no início desse objetivo, né, desses caminhos para reduzir. Mas para a gente acabar, assim, a gente precisa começar reduzindo isso. Nem isso a gente está conseguindo, né, fazer. A gente está conseguindo aumentar uma participação, mas isso não está refletindo na renda, né? Então, já existem vários dados que mostram que as mulheres hoje respondem, inclusive, por quase 50% das rendas familiares.
E principalmente elas sustentam sozinhas muitas famílias também. Então, ter um salário menor e as responsabilidades maiores não condiz, como o próprio Alexandre comentou. E o começo disso são políticas governamentais, né, que possam coibir de qualquer forma qualquer diferença, qualquer preconceito, podemos colocar desta forma, e também que as empresas cada vez mais, e isso vem acontecendo, eu atuo como psicóloga organizacional há mais de 25 anos e eu percebo isso, né? Que as empresas também venham trabalhando isso de uma forma muito criteriosa, muito transparente, colocando isso. Né? Quando a gente divulga um cargo e a gente coloca salário, a gente não coloca salários diferentes para homem e para mulher. A gente coloca o salário do cargo que compreende o perfil necessário para desempenhar aquelas tarefas. E é assim que a gente deveria trabalhar dentro também. Eu percebo, e várias pesquisas mostram isso, que às vezes essa desigualdade não acontece necessariamente na entrada da empresa, como isso que eu acabei de falar, na divulgação da vaga. Ela acontece nas oportunidades, ou que chamamos às vezes de teto de vidro, que existem nas empresas, onde os homens acabam tendo a possibilidade de alcançar cargos mais altos do que mulheres. E aí, então, quando vamos fazer uma média salarial, a gente já tem essa diferença. Hoje a gente pode dizer que essas empresas, principalmente as empresas privadas, né? A gente também tem essa questão do serviço público, né? Mas, em quesito da empresa privada, elas têm avançado com políticas internas que então cessem ou então coloquem abaixo mesmo essa desigualdade salarial entre um colaborador, uma colaboradora, e como é que esse empresário que está nos ouvindo agora, se ainda trabalha com esse tipo de situação, onde um homem que exerce o mesmo cargo ali recebe mais que uma mulher, como que ele tem que colocar isso, né, na ponta do lápis e acertar, regularizar e colocar tudo por igual ali, o salário do homem e da mulher? Sim, Alexandre, várias empresas já trabalham, inclusive existe dentro de RHs ou até áreas separadas de diversidade e inclusão, promovendo várias políticas e trazendo isso para a agenda da diretoria, do presidente, do CEO, que não há como manter desigualdades por questões desse tipo. Existem outras também de raça e etc., mas aqui nós estamos falando dessa questão por conta da notícia de hoje, né? De ontem, desculpa. Então, o que que um empresário precisa fazer? Primeiro, trazer o RH para a mesa, pedir todos os salários e dar uma olhada se temos pessoas em mesmos cargos, com mesmas atribuições e responsabilidades, ganhando salário diferente, porque aí é necessário fazer essa equiparação imediata. Outra coisa, criar políticas que eles sejam os primeiros, enquanto empresários, a darem exemplos de trazerem mais mulheres para cargo de liderança, para cargo de diretoria, para cargo de gestão, até porque numericamente, populacionalmente, existe essa igualdade e um ligeiro aumento até em relação ao mercado. Então, isso tem que ser reproduzido, vamos dizer assim, dentro das empresas, não só em número, mas também em cargos. E outra coisa importante a ser feita também é dar números para isso. Então, muitas empresas hoje já falam: olha, nós vamos aumentar esse ano em 10% o número de contratação de mulheres, por exemplo, para cargo de gestão. Então, muitas empresas, dentro de uma agenda inclusiva, que é fortalecida até por selos de melhores empresas para se trabalhar, como GPTW, empresas incríveis e etc., e esses aspectos políticos são contabilizados para se obter esse selo, já trabalham nessa linha para fazer uma coisa que é muito importante, que o empresário tem que olhar. Qual é a imagem que a empresa dele passa no mercado, que hoje tem um desafio muito grande de contratar e engajar talentos. Empresas que têm essa maior percepção, e é claro, na prática também existe, de igualdade, elas atraem mais talentos. Agora, Cíndia, quando a gente olha para esses dados, né, e inclusive os dados do ano passado mostravam, né, isso de forma muito clara, que as mulheres negras e as mulheres pardas ainda estão mais abaixo ainda das mulheres brancas quando o assunto é essa desigualdade salarial. Como que você avalia também esse cenário? A gente está falando do machismo, a gente está falando de problemas raciais, e aí essas mulheres pardas e negras sofrem ainda mais, estão mais na ponta dessa fila. O que que a gente precisa fazer? Como que você avalia também esse cenário?
Olha, essa também é um tema de políticas de diversidade, equidade e inclusão das empresas. Então, quando a gente está falando, a gente não está falando só de homens e mulheres, nós estamos falando também de várias outras desigualdades que acontecem, como essa que você trouxe, racial, como a gente pode verificar também para portadores de deficiência, enfim, para outras desigualdades também, né? Para ampliar o acolhimento à diversidade dentro das empresas com políticas que realmente tragam resultados com indicadores e que mostram quanto a empresa está realmente investindo isso enquanto seu DNA. Para que a gente chegue no que eu chamo de castelo ideal da Barbie, né? É onde esse tipo de coisa não conta mais para o ambiente de trabalho. Porque o que eu quero saber são as competências, as entregas, né? E como aquele indivíduo se realiza, independente de quem é aquele indivíduo. O que falta, na sua opinião, Cíndia, para que o Brasil mude ainda mais e a gente então ponha fim a essa desigualdade salarial por parte de pessoas que exercem os mesmos cargos e funções no nosso país? O governo que cada vez mais promova políticas disso, que ele crie, né, também oportunidades para que as empresas vejam os benefícios de promover toda essa igualdade que a gente está propondo aqui de vários tipos, e que também as empresas sejam auditadas. Hoje, quando a gente tem avaliação de fatores de riscos psicossociais no trabalho DNR1, isso pode ser considerado uma questão de discriminação e assédio. Então, isso pode também, vamos dizer assim, contar contra a empresa em uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas questões ajudam. Por outro lado, cada vez mais uma conscientização do empresário, a gente deixar questões que são de preconceito estrutural de lado e entender que hoje, inclusive, a escolaridade de mulheres é, em média, 6 anos a mais do que a escolaridade de homens. O que justificaria, inclusive, em termos de escolaridade, que se ganhasse a mais e não a menos. Porque esses são dados que a gente tem do IBGE, aí dos últimos relatórios. Então, a gente precisa, por um lado, um governo atuante neste quesito, por outro lado, empresários mais sensibilizados e preocupados por isso, e também, é claro, de toda a comunidade, de todo trabalhador, que ele não se deixe ficar nessa situação. Uma vez que ele perceba que isto acontece na sua empresa, que ele possa ter uma voz ativa e se sentir seguro psicologicamente, que é um outro conceito que ajuda nessas questões de diversidade, equidade e inclusão, e que ele possa falar: olha, eu preciso entender por que existe essa diferença. E eu preciso saber quais são as políticas claras para promoções, para aumentos, para mudanças, né, para equiparações dentro da empresa. Eu acho que é um trabalho conjunto de todas essas três searas, vamos dizer assim. Mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho, especialista em carreiras, Cíndia Bressan, conversou com a gente aqui no Band News Goiás, segunda edição. Cíndia, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, é um tema incrível que vale muito a pena, que nós do RH estamos sempre de olho e eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Um abraço.